Olá, sejam bem-vindos. O assunto que nós vamos trabalhar hoje é a Segunda Guerra Mundial. Então, nós temos alguns aspectos importantes que a gente precisa saber sobre esse conflito, as causas da guerra, os antecedentes do conflito, as consequências da Segunda Guerra Mundial, o que é que mudou na história da humanidade em virtude desse conflito. Alguns aspectos interessantes a gente pode ressaltar. A Segunda Guerra Mundial, ela foi o conflito mais violento em toda a história da humanidade. Nenhuma guerra matou tanto quanto essa. Ao mesmo tempo, nenhuma guerra mobilizou a participação de tantos países de praticamente todos os continentes. Podemos ressaltar também uma grande mobilização dos recursos humanos e materiais ao longo do conflito. As grandes potências que participaram da guerra tiveram que converter a sua indústria, pelo menos em grande parte, no sentido da produção de armamentos. E, ao mesmo tempo, uma grande parte da população desses países foi mobilizada para o conflito, direta ou indiretamente. A guerra, ela matou aproximadamente 50 milhões de pessoas, dos quais a maioria era da população civil. E isso deixa bem claro o quanto que esta população civil foi afetada ao longo do conflito. Nós vamos analisar agora, rapidamente, os vários fatores que provocaram a Segunda Guerra Mundial. Aqui nós temos uma listagem de alguns fatores: a insatisfação com o Tratado de Versalhes, a ascensão do nazifascismo, a crise de 1929, a falência da Liga das Nações, a política de apaziguamento e a disputa por mercados. Nós vamos procurar analisar com mais detalhes cada um desses fatores que vão provocar o conflito. Em primeiro lugar, a insatisfação com o Tratado de Versalhes. Nós sabemos que esse tratado ele foi assinado quando terminou a Primeira Guerra Mundial e foi um tratado que prejudicou terrivelmente a Alemanha, né? A Alemanha ela foi a grande derrotada na Primeira Guerra Mundial e esse tratado ele estipulava várias cláusulas que prejudicavam terrivelmente os alemães. Um tratado de paz que, ironicamente, acabou plantando a semente de uma nova guerra, que vai ser a Segunda Guerra Mundial. Ao mesmo tempo, esse Tratado de Versalhes foi um dos fatores que contribuiu para a ascensão do nazismo na Alemanha. Aqui a imagem no cemitério francês, que homenageia alguns soldados franceses, né, que morreram ao longo da Primeira Guerra Mundial. Uma segunda causa da guerra foi a crise internacional de 1929, a famosa crise capitalista de 1929, que começou nos Estados Unidos e espalhou-se pelo mundo capitalista. Essa crise ela pode ser sintetizada em 3 palavras: falência, desemprego e pobreza. Milhares de fábricas, bancos, indústrias quebraram, faliram, o que provocou o desemprego de milhões de trabalhadores. Só nos Estados Unidos, aproximadamente 15 milhões de trabalhadores ficaram desempregados. E, logicamente, uma grande parte da população ficou empobrecida. Essa crise de 29, ela afetou terrivelmente o mundo capitalista como um todo. A Europa foi duramente afetada. Inglaterra, França, Alemanha, Itália. E um detalhe fundamental: é preciso ressaltar que esta crise ela desorganizou o comércio internacional. Esta crise ela gerou um clima de insegurança, de medo, e também foi uma das causas fundamentais da ascensão do nazismo na Alemanha. O partido nazista, liderado pelo Hitler, ele cresceu bastante na Alemanha a partir desta crise de 1929. Então, aqui a fila de desempregados nos Estados Unidos. Uma terceira causa da guerra: a ascensão do nazifascismo. O fascismo na Itália com Benito Mussolini, o nazismo na Alemanha com Hitler. Nós sabemos
que uma das características fundamentais do nazifascismo era o militarismo. O nazifascismo enaltece a guerra. O nazifascismo glorifica a guerra. O nazifascismo é sinônimo de guerra. Então, sem dúvida, a ascensão desses regimes totalitários, do fascismo, do nazismo, constitui um dos fatores fundamentais para a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Nós vamos ver daqui a pouco que a Itália de Mussolini e a Alemanha de Hitler, durante toda a década de 30, adotaram uma política externa agressiva, militarista, expansionista, de conquista de territórios, e isso vai provocar a guerra. Mais uma causa importante, a política de apaziguamento, retratada de maneira muito irônica nessa charge no cartunista brasileiro. O que foi essa política de apaziguamento? Basicamente, foi a passividade, a tolerância da França e da Inglaterra, que não reagiram, que não protestaram diante do expansionismo alemão, diante da agressividade italiana. A gente observa que durante a década de 30, a Itália conquistou a Etiópia, a Alemanha anexou a Áustria, e ninguém protestou, ninguém reclamou, ficou por isso mesmo. Então a Inglaterra e a França adotaram uma postura passiva, tolerante, não reagiam, não protestavam diante do expansionismo italiano e do expansionismo alemão. Então, esta política de apaziguamento, né, esse comportamento um tanto quanto medroso da França e da Inglaterra, também vai contribuir para a Segunda Grande Guerra. Faltou destacar ainda um último fator da guerra, que foi a disputa por mercados. De uma certa forma, a Segunda Grande Guerra foi uma continuação da primeira. E essa disputa por mercados foi a causa mais importante, pode-se dizer que é a raiz de tudo. O que é que significa isso, disputa por mercados? Significa que as grandes potências industriais disputavam entre si o controle de colônias, de matérias-primas e de mercados consumidores. E aí fica bem fácil a gente perceber os blocos de países que vão se degladiar. De um lado, os países aliados, Inglaterra, Estados Unidos, França e União Soviética. Principalmente Inglaterra, Estados Unidos e França eram países que estavam satisfeitos com a situação internacional. França e Inglaterra tinham muitas colônias e os Estados Unidos dominavam a América Latina. E do outro lado, os países do eixo, Itália, Alemanha e Japão, que eram grandes potências industriais, mas que tinham pouquíssimas colônias. Então, esses três países que formavam o eixo, Itália, Alemanha e Japão, exigiam uma nova divisão dos mercados mundiais. Queriam colônias, queriam territórios, queriam matérias-primas. E isso, logicamente, vai provocar a guerra. Nós vamos ver agora os antecedentes da guerra. Durante toda a década de 30, ocorreram vários conflitos, crises, que deixavam bem claro que o mundo estava caminhando para uma guerra. Quais foram essas crises? A gente pode destacar, por exemplo, a famosa Guerra Civil Espanhola, de 1936 a 1939. Esta guerra, ela é considerada o ensaio geral da Segunda Guerra Mundial. Foi um verdadeiro laboratório para a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque a guerra, esta Guerra Civil Espanhola, ela acabou se transformando num conflito internacional. A Alemanha de Hitler e a Itália de Mussolini participaram diretamente da guerra, auxiliando os nacionalistas do general Francisco Franco. E a Alemanha hitlerista, ela se aproveitou muito bem desta guerra para testar a eficácia dos seus novos armamentos, para testar a eficácia das novas estratégias militares. Novas armas,
novas estratégias que vão ser utilizadas durante a Segunda Guerra Mundial. Por isso que ela é considerada o ensaio geral da Segunda Grande Guerra. Outra crise que antecedeu a guerra, o expansionismo japonês na Ásia. O grande problema do Japão naquela época qual era? O Japão era uma grande potência industrial, mas o território japonês ele era muito pobre em matérias-primas. E as indústrias japonesas precisavam desesperadamente de ferro, carvão, petróleo, borracha, manganês. O Japão só tinha duas opções: comprar essas matérias-primas de outros países ou então conquistar territórios ricos nessas matérias-primas. O Japão fez a segunda opção. Daí a política externa agressiva, expansionista, militarista do Japão. Qual era o grande projeto do Japão antecedendo a Segunda Guerra Mundial? Era conquistar inúmeras colônias no Pacífico, conquistar um imenso império colonial em torno do Oceano Pacífico, para que o Japão pudesse dispor dessas matérias-primas que eram vitais para o seu crescimento industrial. Outra crise que antecedeu a guerra, o chamado Anschluss. A Itália numa política externa agressiva, o Japão numa política externa agressiva, e agora a vez da Alemanha. Em 1938, a Alemanha anexou a Áustria, ficou conhecido como Anschluss, a anexação da Áustria. Isto era proibido pelo Tratado de Versalhes. Um outro elemento importante antecedendo a guerra, às vésperas da guerra praticamente, o famoso acordo assinado entre a Alemanha nazista de Hitler e a União Soviética do ditador Joseph Stalin, o pacto de não agressão, o pacto Molotov-Ribbentrop, né? Este acordo, assinado praticamente às vésperas da Segunda Guerra Mundial, ele foi muito importante porque determinava como se fosse um acordo de cavalheiros entre essas duas potências. Um pacto de não agressão. A Alemanha de Hitler se comprometia em não atacar a União Soviética. E a União Soviética se comprometia em não atacar a Alemanha nazista. Esse pacto estava previsto para durar 10 anos. Por que foi feito esse acordo, né, tão importante? De uma certa forma, era vantajoso para os dois lados. Vantagem para a Alemanha: evitava-se uma guerra em duas frentes. E vantagem para a União Soviética: a União Soviética ganhava tempo para se preparar para a guerra. Posteriormente, tivemos a invasão da Polônia, que foi a causa imediata da Segunda Guerra Mundial. É um assunto que veremos posteriormente. Para concluir, uma sugestão de 2 filmes bastante interessantes que abordam a Segunda Guerra Mundial: Cartas de Iwo Jima e A Conquista da Honra, que retratam mais especificamente a guerra no Pacífico entre o Japão e os Estados Unidos. Uma maneira interessante do aluno aprender história. Obrigado pela atenção e continue aprendendo com a SENEC.